Boa noite. Não. Mas caramba. Fala, galerinha. Estamos aqui mais uma vez no podcast Crente Pode. Estamos aqui numa noite muito especial. Tô falando que é noite porque hoje é noite mesmo. Estamos aqui com mulheres empoderadas da EDVC. Eu acho que hoje vai ser bacana, né, Carolzinha? A paz do Senhor, juventude, e as mulheres invadiram o Crente Pode hoje, tá? E a gente vai falar sobre o Congresso da União Feminina. Vem com a gente. Mas assim, antes de começar, é lei, né? Jonathan, puxa a vinheta aí, meu amigo. Galera, hoje estamos aqui com essas mulheres empoderadas da EDVC, a nossa líder máxima das mulheres do nosso campo, nosso querido campo, e também com a nossa querida regente. Gente, uma salva de palma para Karina e a Dani da EDVC. Bom, é uma honra, primeiramente, estar com vocês. Boa noite, né? Temos a câmera aqui, temos ali, aqui, por favor. Essa aqui é sua, Brincadeira, gente. Paz do Senhor para vocês. É uma honra participar do Crente Pode, da nossa juventude EDVC. Obrigada pelo convite, estendido pelo Guilherme, nosso líder da mídia EDVC. Também pelo Jonathan, né? Nosso líder da juventude. Eu sou a Karina Menezes, estou na liderança da União Feminina, da sede EDVC, trabalhando juntamente com a irmã Luzia, esposa do pastor. Nossa irmã Luzia é a líder do Círculo de Oração, Coluna da Fé, e estou aqui com a minha regente, Daniele, uma bênção. É um prazer imenso estar aqui com vocês, para podermos falar das maravilhas do Senhor e também, né, Guilherme, falarmos um pouquinho aí da expectativa desse congresso que está chegando e vai ser bênção. Glória a Deus. Tenho várias perguntas polêmicas, inclusive. Nossa, agora eu passo aqui para minha amiga se apresentar, Daniele. Quero saudar todo o grupo jovem da EDVC e o campo e a EDVC. Quero agradecer a todos que estão aqui, porque Deus faz essas coisas, Deus faz com que lembre-se do seu nome. Então, eu glorifico o nome do Senhor por esse trabalho, porque eu sei que é um trabalho sério. A EDVC, ele só trabalha, o nosso pastor, ele levanta pessoas sérias para cada departamento. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite, Guilherme, Carol. E sei que Deus vai trabalhar conosco aqui. Então é isso, eu sou regente, sou uma jovem senhora, regente do Coluna da Fé. E não estou sozinha este ano, o pastor Luiz também colocou junto a mim a irmã Hélida, que também é uma auxiliadora, porque na obra do Senhor nós não fazemos nada sozinhos. Então, gratidão. Inclusive, Guilherme, reforçando também, nós temos parte da liderança de mulheres, a irmã Renata, a irmã Tereza, que o pastor separou esse ano para estar nos auxiliando. Que pesado, que pesado. Eu acho que as mulheres são muito bem representadas aqui, nossas mulheres da EDVC. A Carol aqui, nossa, já mudou o nível para outra. Invadimos o espaço, galera. Agora é isso. Agora tá tudo dominado. Sim. Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. Na verdade, é uma curiosidade, porque eu já participei de uma liderança, mas nunca de uma liderança de frente ao Congresso. Então, o bastidor da gente que participa do Congresso são os ensaios, os louvores. A gente conhece a música antes da nave da igreja, todos os louvores, o tema, tudo que é pensar. Mas existe uma preparação antes dos louvores serem apresentados para nós, existe todo um tema, existe muita oração. E eu gostaria de saber quando começa isso, porque nós sabemos que o Congresso está pertinho de chegar, é o 62º Congresso. Que isso, que nome feio é esse? Gravei. Antes de começar tudo, acho que antes de falar de congresso, acho que antes de falar de como que vai acontecer esse congresso tão esperado, acho que dá pra vocês falar um pouco da história de vocês, ainda mais você... Vamos começar com a Dani ou com a Karina? Ih, com quem a gente começa? Vou ceder a honra à fotografia. Então, assim, Karina, você poderia falar um pouquinho da sua história? Sei que você tem uma carreira aí de cantora aí, já vi seus vídeos, já viu o vídeo dela? Já. Rapaz, era um tempo de ouro ali, hein?
2021, Isso. eu vim para Veracruz, me casei com o Charles, meu amor de Charles, queremos você aqui. 2023, a Daniele veio para a Regência do conjunto. Trabalhamos ali o início do ano, porque em seguida aconteceu, né, o fato com o esposo dela, passou-se por um acidente, que acho que ela pode trazer isso resumidamente, porque foi um marco, né, Dani? Deus, ele trouxe uma resposta de milagre, e aí a Dani ficou ausente esse período, então nós trabalhamos o ano de 2022, 23 e 24 ali na regência, e esse ano o Senhor me deu a oportunidade de vir para a União Feminina. E na regência que você está, você começou com um líder, que esse ano eu vejo que são duas, né? Aí sei como funciona essa questão do serviço. Em 2022, 2023 eu estava como regente. Em 2024 eu fiquei interina na liderança da União Feminina e regente. Então, estava ali atuando no departamento, e esse ano o pastor convidou a irmã Luzia para assumir a liderança do Círculo de Oração, e eu a União Feminina. Então nós estamos hoje compondo a liderança pela irmã Luzia, que é a líder do Círculo de Oração, eu na União Feminina, e as irmãs Renata e Tereza, como eu pontuei no início, estão nos auxiliando. E temos a Daniela e a Hélida que estão na regência. Mas eu falo muito, Guilherme, Carol, que o nosso departamento, ele é muito leve, né, Dani? A gente trabalha muito sobre, não é só sobre o cargo. Eu acho que tudo que Deus traz para agregar, tanto que muitas das vezes a Dani na regência, a Hélida, eu na liderança, a gente tem essas trocas, sabe? Sobre a obra, Então, assim, ali é como se o corpo da gestão do departamento de mulheres trabalha muito em unidade. A gente prega muito a unidade. Eu ia perguntar sobre isso. Fica mais fácil quando tem auxiliadores? Porque assim, eu tô dizendo porque quando a gente estava na liderança ali dos adolescentes, era sempre a gente, né? Não que isso fosse um peso, era gostoso, eu amo trabalhar com adolescente. Mas eu sinto que quando você tem alguém junto com você, sabe, que tá ali, acho que a coisa vai ficando mais leve. Vocês acham que ficou mais leve porque tem outras pessoas que auxiliam, outras pessoas que dão ideias, outras pessoas que oram junto, porque a oração é importante também, então querendo ou não, as pessoas estão orando ali com vocês. Vocês acham que fica menos trabalhoso, assim, fica mais gostoso de fazer, apesar de ser leve para vocês, como vocês disseram? Olha, eu vou dar a fala para Dani, fechando a minha fala em relação à liderança. O Departamento de Mulheres, nesses anos, muito antes até da gente estar com uma nova gestão, a gente já estava atuando dessa forma. Então, a gente tinha, né, acho que eu também preciso dizer aqui, do trabalho que a irmã Carmen, a irmã Célia fizeram, né? A gente teve a irmã Beth, que passou pela liderança, a irmã Sandra. Então, são mulheres que já vinham compondo com muita oração, com muita entrega. E aí a gente brinca muito que o Senhor separa cada uma ali na sua habilidade. Então, acho que isso ajuda muito, Carol, porque enquanto eu estou pensando aqui, a gente muitas das vezes vai lá, Dani, Hélida, a irmã Luzia vem, a irmã Renata, a irmã Tereza. Então, acho que essa troca realmente deixa mais leve, essa é a palavra, né, Dani? Eu parto do ponto em que a união é leve. Verdade. A união traz a leveza, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Então, assim, o ambiente de unidade faz ser leve, porque as irmãs são amigas, as irmãs são espirituais, e a gente sempre, como liderança, puxa o sentimental para que tudo que a gente venha fazer a gente faça com sentimento, né? Porque a adoração é um sentimento. Verdade. A Deus. Então, as coisas têm que ter, sim, sensibilidade, tem que ter emoção, porque nós não somos ali robóticas, né? Então, a gente sempre comunica isso, que a adoração precisa chegar ao Senhor. Mas nós não poderemos deixar de falar que é muito árduo, é muito trabalho. E, às vezes, a gente se vê fazendo muitas coisas e nem sempre é fácil, exige muita renúncia. Estar aqui hoje numa sexta-feira é renúncia, você abdica de alguma coisa, você às vezes não faria nada, mas você deixa de estar presente em alguma situação, ou você deixa até mesmo de descansar.
Mas a gente que é servo do Senhor entende que o nosso descanso não é aqui, é no céu, né, irmãos? Por isso que é muito importante quando a sua liderança te acionar, você dá o seu amém, você ser comprometido e no dia vaso você está lá na casa do Senhor porque você deu o seu nome. Então, quando você passa a ser um soldado de Cristo, você se alistou. Então você precisa ser presente, né? E muitas das vezes o ser presente vai envolver lágrimas, vai envolver choro, vai envolver oração, vai envolver luta, porque toda vez que um servo do Senhor se levanta para trabalhar, vem o impedimento, vem as flechas, vem as setas, mas como vigilantes que somos, não poderemos ir guerrear essa luta, essa batalha espiritual, sem estar vestido da armadura de Deus. Então a gente não tem que ir para uma guerra com medo, porque Deus é um general de guerra, é o Senhor, né, dos exércitos. Então a gente tem que crer o quê? Estamos guardados, vestidos da armadura de Deus, e Deus é um Deus de vitória, então não tem para que ter medo. Então muitas das vezes vai ver o meu rostinho lá, com os meus filhos, o meu marido é acidentado, e você vai falar assim, por que ela vai? Porque eu não tenho medo. Porque tem um rei que guerreia por mim, né? Enquanto eu estou na casa do Senhor, Deus está lutando as minhas guerras. Então eu geralmente vai me ver, vai lá no pode crente, pode? Sim. Vai na vigília, se Deus quiser, tá lá. porque também a gente não pode estar em tudo, né? Nem sempre a gente vai poder estar em tudo, em todo o itinerário da igreja. Mas dentro daquilo a qual Deus me convocou, pelo menos enquanto departamento feminino, é o que você vai mais me ver presente lá, porque foi o que o Senhor derramou unção sobre mim, né? No fim do ano, quando Ele, né, escolhe as lideranças. Então, para pelo menos no departamento de mulheres, se eu disse sim, então eu tenho que estar comprometida. E é claro, nos outros departamentos da igreja a gente vai cooperando, porque também tenho 33 anos, ainda sou jovem, né? Tenho filhos. Somos então, tá? Porque eu tô nessa casa aí. Jovem. Então eu vou estar lá assim no Congresso do Departamento Infantil. Então a igreja é o núcleo social mais importante da vida do crente, né? Fora a nossa família, a igreja são as pessoas que a gente mais vai ver. Eu tenho, Guilherme, uma história muito longa com a EDVC, né? Queria que você usasse ideia e eu faço essa apresentação. Não, pode falar. Então você fica à vontade, porque você já me deixou curiosa. Na verdade, eu acho que um dos casais que assim, que estão na igreja ali, que eu não tive tanto contato com a história, acho que foi com você, Felipe. Vocês começaram ali. Não, o Felipe, eu lembro que ele veio mais jovem, né? Mas você já era de lá, eu já era de lá, o Felipe converteu ali, assim, retornou os passos do Senhor, aceitou Jesus ali, ele batizou ali, e eu também batizei ali, então nós dois fomos batizados na EDVC. Eu sou filha do pastor Marcos, que ele é da EDVC desde eles falam no barraco, né? Então meu pai foi, acho que, depois salvo engano, né, pai? Mas que ele assiste. Mas acho que ele foi líder de mocidade, né? O meu tio Alex era da orquestra. Então tem uma longa história com a EDVC. Os meus avós, né? Minha avó foi da União Feminina. Inclusive, a Dani está na regência, mas há uns anos atrás a Dani já também atuou com as irmãs na regência. Né? Então a minha família é ligada à EDVC há muitos anos. Por mais que às vezes você muda de município e volta, mas aí a EDVC é a igreja da infância do meu pai, né? Então quando a gente tá lá agora os filhos e passamos a ser da EDVC, aí eu batizei lá, o meu esposo quando converteu, meu esposo Felipe, um abraço, amor, que tá cuidando das crianças. Ele voltou aos pés do Senhor lá e ele se batizou lá. E o pastor Nilson foi quem nos casou. Então nós somos batizados na DVC, nas águas. O pastor Nilson nos casou. Eu lembro do Felipe sendo superintendente da EBD. Foi por 4 anos. Eu lembro dessa época. Ele foi superintendente. O pastor é casamenteiro, tá? Porque ele fez o meu casamento. E pensa num casamento de choro, meu Deus, foi o meu. Meu Deus. Então eu fui tia do departamento infantil, fui tia das crianças ali, no conjunto mesmo, né, das crianças. Enquanto o Felipe foi superintendente da escola bíblica, eu dei algumas aulas.
Então, é todo um percurso, e no meio dessa história eu já fui tanto do círculo de oração e regente também há anos atrás. Aí, quando aprove o Senhor em 2023, aí, né, acho que a Karina já era regente junto com outras irmãs, mas em 2023, o Senhor, né, na virada de 2022 para 2023, o Senhor Você colocou no coração, né, do pastor Nilson. Aí eu estava, acho que estava no Ministério Hebreu. Isso mesmo. E retornando para a EDVC, aí o pastor Nilson me colocou como regente. Janeiro, né, fui regente, Karina, minha segunda regente, e fevereiro meu esposo acidentou. Não, e detalhe, gente, nós tínhamos uma reunião marcada no dia do acidente para 6h30 da noite. Estava tudo certinho, né, Dani? Nós tínhamos traçado um planejamento, né, para aquele ano. Quando deu 4h30, a Dani me liga: Karina, eu não posso ir na reunião porque aconteceu uma situação. Depois eu te conto. Dali para lá começou-se, né, Dani, o processo da luta e o Senhor. Aí foi quando a Karina assumiu, né, 2023, completo. E aí fiquei até 24, né? Até 2024. Até 2024. Eu acho isso maneiro, Carol, mas eu acho maneiro, assim, igual ela falou, eu fui passando por vários departamentos, eu fui tia, várias fases, né? Dei uma aula ali, dei uma aula de bebê, fui regente das irmãs. Sim. Assim, eu acho isso bacana porque vai te moldando, né? Com certeza. E a igreja, eu acho que a igreja é um celeiro de boas pessoas ali. Sim. Que dali você pode criar uma profissão, você pode criar algo para você mesmo, para sua vida pessoal. E a igreja tem um papel bem importante nisso também. Guilherme, em cima da sua fala, eu cresci na Deus e Amor, né? Eu vim da Deus e Amor, então eu tenho algumas experiências com alguns departamentos, e hoje, quando eu volto lá na minha mãe, né, eu vejo hoje crianças que eu também dei aula na EBD, regente da juventude casada, sabe? Meninas que hoje estão lá liderando, então assim, eu acho que... Não entregando a idade não, né? Não, nem vou, né? Mas eu acho que isso que a Dani falou é muito importante, porque isso forja a gente, sabe? E eu amo o círculo de oração, mas a gente já, né, Dani, ter passado por esses departamentos, deixa no coração da gente, sabe? Um amor, um carinho, né? E a gente está aqui hoje no podcast da juventude. Então nós passamos pela essa fase de vocês, né, Dani? Sempre tá com o pé no ar, né? Glória a Deus. Gente, antes da gente entrar no assunto do Congresso, assim, que eu tenho várias perguntas sobre o Congresso para fazer, inclusive, eu queria saber o seguinte, porque eu tô falando, vou perguntar isso porque eu não nasci em berço evangélico, os meus pais não eram evangélicos, meus avós não eram evangélicos, inclusive o Senhor me buscou mesmo, porque eu acho que poucas pessoas da minha família são evangélicas. Glória a Deus. Mas vocês nasceram em berço evangélicos, as duas que você estava falando da sua mãe, você falou que seu pai é pastor, então é crente desde sempre. Desde pequena, assim, já se viu, meu Deus, quero ir para esse lado das irmãs, gosto do lado dessas irmãs, assim, de estarem na frente. Não, eu não fui criança prodígio. Eu fui jovem, fui adolescente. Eu gosto de falar, e eu falo isso muito com a minha irmã Fernanda, um beijo, minha irmã mais velha, né, a EDVC, pelo menos os mais antigos, né, a conhece, a minha irmã mais velha, e ela sempre foi um espelho para mim, para os meus irmãos, porque ela sempre foi ministra de louvor. Então, ela sempre foi ministra, ela falava com a igreja, um vozeirão muito usada, de muita unção, e eu sempre fui mais, sabe, moleca. E hoje eu falo com ela, Fernanda, eu nunca imaginava, tipo assim, de que um dia o que você era e eu admirava, seria, né? Parece que assim, né, esse exemplo de Deus, assim, de mulher de Deus, vinha dela. Né? Mas não estava em mim, mas você não sabe os projetos do Senhor. Então, assim, é como se hoje eu vivesse um pouco do que ela já vivia de quando eu era, sabe, jovem e assim, desinteressada. Mas o meu amadurecimento espiritual, né, amor? Né? Eu acho que vai muito. A mulher, ela amadurece de forma diferente. Então, quando já era subintendente, o que eu fazia? Eu me mantinha, indo às EBDs. De vez em quando você vamos convidar, ela tá sempre aqui, então dá uma aula. E você ir se disponibilizando. E isso a palavra do Senhor vai, se achegue-se a mim, eu me achegarei a vós. Então, no começo, você vai muito contido, eu digo quanto a mim, né?
você vai muito contido. Mas É verdade. Deus vai te dando experiência, vai te dando graça, né? Os desafios da vida, você vai se chegando mais ao Senhor. E aí, a sua vida espiritual, ela desenvolve, né? E a vida espiritual do crente, a minha, é sempre para baixo, com muita humilhação, muita oração, para que ele cresça Todo e tempo, eu diminua. né? Mas enquanto a minha vida foi ser assim, entendeu? Eu falo que eu acho que o casamento muda muito a mente da mulher, né? Do homem E não. se os só mesmo, dois... né? O homem... É porque Não foi a dizem gente que que o invadiu homem- hoje, Tá na entendeu? O quinta assunto série, das você vai- meninas. Vocês demoram um pouco mais, né, Dani, para amadurecer. Não, Então eu tive esse exemplo, não, né? eu sou a resistência aqui. Guilherme, você contra 13. Ele vai aqui. tentar defender os meninos, mas a gente sabe que não tem como. Tá tudo Então dominado. eu acho que esse desenvolver é muito natural, porque aí você tem o pai, que é pastor, o meu irmão é evangelista, o meu marido é presbítero e é uma pessoa de muita leitura, né? Isso, querendo ou não, influenciou na minha vida. Porque a cada porta que Deus abre para você, conforme Deus vai tirando, né, essas escamas dos seus olhos, você vai descobrindo um novo mundo. Que esse terreno já não é mais assim, já não te chama mais a tanta atenção, já não é mais tão atraente. E aí o céu se torna mais atraente para você. E quanto mais você olha para o céu, mais você quer se derramar neste reino, né? Venha a nós, ó Deus, o teu reino. Então eu digo que a minha vida é isso. Quanto mais, né, a minha família vai se desenvolvendo, você vai se entregando mais ao Senhor, Deus vai derramando mais sobre a sua casa, e você virá o quê? Uma família forjada, experimentada no Senhor, e que olha para o céu, que tem projetos na terra, mas que deslumbra a graça de Deus e o céu. Amém, Amém. glória a Deus. Fala, Cara, né? eu tenho falo muito, gente. eu tenho que abrir um parênteses aqui, só pra perguntar. Você tem parente da igreja? Tenho. Gente, olha só. Deixa eu falar um Não, negócio mas pra você vocês. fala- desculpa, em Eu Veracruz, sou a em única. Veracruz? É. Ah, não, em Não, Veracruz, não, eu desculpa. ia falar isso. Eu Entendi tava me errado. sentindo assim. Eu sou a Só o única meu marido que chegou antes de pessoa. mim. Talvez. Não, o Guilherme tem parente também, que a mãe dele. Não. Gente, eu sou a única pessoa que não tem parente na DVC. Eu preciso abrir esse parênteses aqui, porque a Dani. Eu tenho mais pra Não, isso. a Dani tem o tio que é o Alex, né, da orquestra. Mas aí ela é irmã do evangelista Bruno, que é casado com a Maiara, que é irmã A família é do- grande, né? Davidson. É, Você tá entendendo? E aí vai todo mundo. Quando eu vou ver, eu fico assim, gente, só eu que. Ah, porque eu vou conversar com os adolescentes. Ah, porque a minha prima, que é sobrinha da Dani, calma lá. Família Só extensa, eu né? que não tenho parente nessa. Eu vou ter que trazer minha família. Aí, eu acho que é pra eu trazer minha família pra DVC. Só pode, porque todo mundo lá é parente. Você com a sua mãe, não. com a sua irmã, com o seu cunhado e eu nada. A minha família, eu fui canal, né? Eu cheguei, eu e a Rebeca chegamos lá na Depois DVC, vieram os demais, né? Depois aí minha irmã veio, e depois eu falei, mãe, só falta a senhora. Daqui a pouco vai chegar minha irmã também. Gente, eu até brinco, eu falo pra minha mãe, vamos pra assembleia, mãe. Né? Só Ela tem que, um jeito da Assembleia, ela tem. mas é beijo, mãe, te amo. Minha mãe é minha intercessora. Nossa, eu falo da minha mãe, eu me emociono. Porque eu acho que parte do que sou foi, Verdade. sabe, esse ensinamento que Guilherme teve nela em casa, A Guilherme. mãe da Karina é Deus, a mãe dela, por 24 horas eu falo assim, né? Eu tenho Na isso, eu busca, falo, né? Minha sogra também, eu falo que é Deus 24 horas, toda hora tá ligada. Sim. A mãe da Karina, Não, minha mãe, nós temos um comércio, minha mãe tem um cantinho lá, que ela sempre tá buscando, ela amanhece o dia, dobra o joelhinho dela lá, vai clamar. Eu falo que a oração, né, ela é a chave da vitória. E falando um pouquinho assim da minha trajetória cristã, eu cresci no berço evangélico, cresci na Deus e Amor, né? Então assim, era ainda daquela época realmente que era uma época, né, Sim, eu Tradicional. louvo muito né? a Deus, tá? Por isso, porque eu acho que eu aprendi muito. O Senhor me deu muitas experiências e eu digo para você, jovem, vale a pena você renunciar, vale a pena você buscar, se consagrar, se entregar ao Senhor sem reservas, porque o Senhor, Ele vai te fortalecendo e te amadurecendo, porque hoje eu falo que esse amadurecimento que a Dani teve a partir do casamento, eu falo que eu tive a partir da minha adolescência de fato. Eu trabalhei muito com os adolescentes, com as crianças. Gente, no meu Facebook, ó, antigo, eu ainda tenho lá, Dani, uns 4 álbuns
de congresso das crianças, então para cada ano era um tipo de uniforme, aquela coisa toda, né, que a gente sonha. Então eu cresci no berço evangélico, participei da mocidade, né, fui para a Assembleia já com quase 20 anos, então lancei o meu CD, né, como os irmãos mencionaram aqui. Eu só vi né? Então, lancei um CD em 2015, né? Tá lá no meu canal do YouTube. E aí vim para Boas Novas, Pastor Valdir, reuni com o Pastor Valdir um tempo, casei e vim para Veracruz. Então, assim, é uma trajetória ali onde o Senhor foi me dando experiências. Idealizei estar no círculo de oração como participante, como componente. Mas cheguei em Veracruz, o pastor Nilson, Leia, Geise, ali a gente conversando, o pastor me convidou. E daí estou aqui até hoje pela misericórdia. Como o Jonathan falou, a ideia de você chegar na igreja e falar, não, vou ficar quietinha, né? Não acontece isso na IADVC. Gente, nossa. Vou chegar aqui quietinho. Não, e detalhe, gente, eu casei em julho, então eu falei, amor, ano que vem nós vamos tirar um ano pra nós, né? Sabático. Gente, só que não. Eu casei em julho, em dezembro o pastor estava comigo no gabinete, olha, você aceita ser a regente? Como você diz não pro Senhor, né? E dizer não pro nosso pastor, né, Não Dani? tem. Deixa eu parar para fazer um convite para vocês, porque eu lembro que quando eu cheguei na IADVC em 2017, eu falei com o Michael bem assim, amor, eu não quero sair dessa igreja, se eu tiver que congregar em algum lugar, eu quero congregar aqui. E aí eu tomei esse susto de convite do pastor, assim, de repente, e ele faz isso, no meio do culto, ele fala, a irmã Karina vai vir cantar para poder recolher uma oferta, não, porque a irmã Daniela... E detalhe, você pode sentar no último banco, Sim, tá? Se esconder. Porque se o pastor não te vê, Jesus te mostra, tá? Porque Jesus te mostra. Mas as meninas estavam falando aqui com relação à influência, né? Você falou da sua mãe, você falou da sua irmã, a gente sempre tem alguém que influencia a gente. Eu comecei falando sobre a questão de não ter nenhum parente próximo, assim, né? De sangue, do berço evangélico, mas vocês estavam comentando sobre isso, eu tive uma tia, que é falecida agora, e eu vivia na casa dela, e ela era muito tradicional, né? Ela era da Congregação Cristã do Brasil, Sim. E ela era muito tradicional, e ela ouvia a Mara Lima, ela ouvia grandes vozes. Da Rose Nascimento. Então, assim, eu ouvia, quando eu era criança, eu estava ali ouvindo Sabe Filho, Sem Ovelhas, Lindo, eram meu Deus. hinos, assim, bem antigos. Eu sempre ficava com aquilo, sabe, na cabeça, e aí eu acho que era uma sementinha já que estava sendo plantado, porque a gente não sabe o que faz, não, mas o Senhor sabe. Então, acho que a semente já estava sendo plantada ali, né? Desde pequenininha. Só um adentro aqui também, né? Eu posso mencionar meu pai aqui também, apesar dele não estar mais entre nós. Eu perdi meu pai em 2018, mas assim, eu lembro do meu pai nos cultos das praças, antigamente, lembra da fita cassete? Eu e meu pai sentavam, não lembra? Por favor, você lembra assim. Eu e meu pai sentávamos assim, ficávamos. Nós íamos pro culto da praça, Dani, vejam bem. Aí nós gravávamos. Nova Rosa da Penha, né? Eu nasci, sou do Espírito Santo, né? Mas a parte da minha vida eu morei em Nova Rosa da Penha. Um abraço aí a todo mundo de Nova Rosa da Penha. Mas aí nós íamos para os cultos das praças, antigamente nos evangelismos, e aí tinha assim, um costume de gravar os cultos, os áudios. Aí eu chegava em casa com meu pai, a gente colocava fita e ficava ouvindo ali. Então, assim, meu pai também foi, assim, uma figura de muita representatividade na minha vida. Né? A filhinha dele lá. Não, isso aí, eu era a cantora preferida dele, Guilherme. Nossa, glória a Deus. Cara, eu acho bacana muito essa questão das mulheres da nossa igreja, porque eu vejo que a nossa igreja ela é fundada em palavras, mas por trás dessa palavra também tem, por trás não, ao lado também tem essa questão da oração. Acho muito legal a nossa igreja ter mulheres de oração que estão ali, né, para servir mesmo, você precisar, igual esse último tempo que eu dizer aí do caso da minha mãe, o pessoal sempre disponível, né? Sempre está disponível, isso daí. E assim, gente, eu acho que vamos falar um pouco do congresso? Vamos. Você estava falando com relação à questão da oração, eu não sei se a Dani, porque acho que a Karina é mais recente, mas eu não sei se a Dani vai lembrar que a gente teve um projeto uma vez na IADVC de que enquanto o culto estava acontecendo, tinha um grupo de mulheres, eu não sei se a Dani vai lembrar, de intercessão, que ia para salinhas lá embaixo, que a gente dava aula. Eu lembro muito da Lídia na época,
que a gente descia, as irmãs que se disponibilizavam para serem as intercessoras enquanto o culto estava acontecendo lá em cima, não sei se a Dani vai lembrar. A gente descia e orava durante o culto lá embaixo, lá na salinha onde a gente dá, nos anexos, né, a gente dá aula para as crianças, para os adolescentes. A gente teve esse projeto uma vez na IADVC e aconteceu algumas vezes do culto tá lá em cima e a gente tá lá embaixo, 2, 3 irmãs orando durante o culto. Era Carol, muito legal. Nós temos pela manhã, segunda, quarta, sexta, tem a oração da manhã. E às vezes, assim, nós estamos ali em poucas irmãs, mas é tão lindo o mover do Senhor. E eu acho que essa questão da mulher na oração, isso vai tão além, porque eu tenho muita experiência também de partilhar esses pedidos para fora, externar, né, além de Veracruz. E eu tenho uma minha sogra também, que é uma mulher de Deus, o meu sogro, pessoas do Senhor, pessoas de oração. Então, assim, quando você liga, poxa, lembra daquele pedido de oração que nós fizemos? Quantas vezes eu ligava, inclusive a favor do esposo de Daniele, e levava uma boa notícia, olha, eu levantei a igreja lá para orar, minha mãe, olha, lá em Nova Rosa os irmãos estão orando. Então essa corrente de oração se estende, então, sabe, é muito importante. É gratificante também. É um braço, também, então, eu acho que esse ponto da oração marca muito o círculo de oração, né, marca muito. Eu acho maneiro que, assim, não fica somente, vou colocar sede, mas não fica só na sede ali. Não. Eu que faço parte da liderança na comunicação, sim, eu vejo que todas as congregações têm lá o seu período de oração, tem lá, se envolvem, né? Lá em Formate, sábado de manhã, as mulheres sim, lideram o período de oração em São Geraldo, em São Conrado também. Então, assim, é bacana ver esse movimento partindo de mulheres. Glória a Deus. São tão fortes e tementes assim no sim, Senhor. Né? Sim. E há testemunhos, tá? Não, muitos testemunhos. Muitos. Acho que a gente tem essa vantagem da sensibilidade, né? A mulher tem essa sensibilidade, esse sentido, sabe? De lembrar sempre. Não tô falando que os meninos não fazem isso, não, tá, gente? Sim. Tô dizendo que a gente ama muito, né? A mulher ama muito. Nós somos a emoção do nosso papel, né? Eu quero dizer. Né? No relacionamento é o emocional mesmo, é o cuidar. Então a gente tem essa... É verdade. Deus deu pra gente, né? Essa questão da emoção, do sentimento, de estar lembrando sempre do outro. Mas a irmã me contou que estava passando por isso, precisou orar. Eu lembrei também da irmãzinha que comentou sobre a neta, e a gente sempre tem essa questão do... Não, eu não sei a Dani, a Carol, mas eu tenho um hábito de vez em quando de madrugada, eu balanço o Charles na cama. Ei, levanta, vamos embora. De vez em quando eu saio pulando naquele apartamento lá e condomínio, não sei por que não liga, né? Lá o síndico, né? Mas, gente, eu sou apaixonada por essas experiências de oração, então eu sou suspeita. Gente, se vocês acham que aquilo que acontece na igreja, da gente estar ali orando e falando em línguas e tal, vocês têm que ver o que a gente passa em casa. Quantas vezes eu acordei de madrugada com as mãos na parede, assim, Carol. Essa sala, esse sofá, vocês acham que é brincadeira? Acho que vocês têm curso de fábrica, porque assim, eu tenho experiência da minha mãe, eu tava dormindo, minha mãe lá bota a mão em cima de mim, eu dormi. Só sinto assim. Só recebo. Aí a Rebeca, eu casei, eu achei que eu não ia ter mais isso. Aí eu casei, a Rebeca também faz a mesma coisa. Dormindo ali. Gente, a gente vai entrar agora no ponto alto do negócio aqui do Crente Pode. É muita coisa. Porque tá chegando o 62º Congresso da União Feminina da IADVC. Estamos animados. E a gente sabe... Animadíssima. E a gente sabe que, além de toda a bagagem, né, que as meninas falaram aqui e tal, a gente sabe que tem uma preparação. Pra gente que participa, né, por exemplo, eu já participei do Congresso das Irmãs, eu participo do Congresso da Juventude, e o que a gente sabe, como a gente não tá no bastidor, porque a gente não é regente, não tá na liderança, é do louvor e do tema. Rapaz. A gente sabe o louvor, a gente sabe o tema, a gente sabe se vai ser camisa, vestido, qual que é a cor, né, e qual que é a logo e tudo mais. Só que a gente sabe que o congresso não começa ali, existe toda uma preparação antes disso, existe toda uma oração, um jejum. O Senhor vai revelar coisas, a gente vai abdicar de coisas, vai abrir mão de um monte de... Enfim. E a gente quer saber como é que funciona isso. Porque até a gente chegar lá, né? Porque vai chegar uma hora que Deus vai abençoar, a gente vai estar vendo. Mas assim, né? Até a gente chegar lá, ou até a gente chegar aqui, nesse nível aqui, como é que funciona essa questão? Porque a gente sabe que a gente não está brincando, muito menos o Senhor, né? Então o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo. E a gente sabe que a gente abre mão de um monte de coisa para poder estar ali, a gente se abdica.
E quando o congresso começa mesmo, ele começa muito, congresso é em maio, mas aposto que lá em janeiro o Senhor já estava preparando as irmãs com o tema, com isso aí. Como é que funciona isso para vocês? Conta pra gente. Então, eu sempre falo em nome da liderança, porque para cada tempo o Senhor prepara algo, né? Então, quando nós viemos lá do início, o Senhor dá-nos uma oportunidade ali de se reunir, a liderança. Então, eu, a irmã Luzia, a irmã Renata e a irmã Tereza sentamos, fizemos a primeira reunião do ano. Tem até um adentro aqui que depois a Dani vai falar, porque quando eu falo para vocês da comunhão, gente, como que é importante nós andarmos em comunhão, estarmos direcionadas pelo Senhor, porque não é sobre nós, não é sobre o que nós queremos, não é sobre o que nós pensamos, é o que o Senhor quer revelar para nós. E nós sentamos, a irmã Luzia nos convocou para um propósito de oração de 7 dias. Então, não é só chegar lá, olha, eu quero falar disso, não é. Nós entramos na oração, fomos para a consagração, e ali as irmãs apresentaram, irmã Tereza, irmã Renata, um beijo, apresentaram alguns temas, eu e irmã Luzia, e aprove o Senhor revelar um desses temas, testificar um desses temas. Então, até que leve esse tema para o departamento, nós passamos por esse período de oração, porque é o que foi falado aqui no início, liderar não é fácil. É árduo, é renúncia, é entrega, é consagração, é busca mesmo para que o Senhor venha operar em nosso meio. Então, quando nós entendemos ali que precisávamos estar na total dependência do Senhor mais uma vez, o Senhor veio e revelou este tema. E um pouquinho antes a Daniele pode falar, né, Dani, que a gente já tinha feito uma conversa e o Senhor já vinha, olha bem, eu vou deixar ela contar para vocês entenderem um pouquinho do que Deus vinha ardendo no coração, né, Dani? Quando dá essa virada de ano, você entra eu vou falar em parafusos, né? É verdade. Porque você assume a responsabilidade, né, daquilo que Deus confiou, né, quando o pastor vem e te convoca para exercer o cargo de liderança. E tendo em vista essa jornada que eu iria assumir, eu comecei a orar muito, preocupei muito, porque muda-se o ano, muda algumas logísticas. Então o melhor lugar nessa hora é aos pés do Senhor, para saber como vai ser, para Ele te acalmar, porque Deus vai sempre confirmar para o seu coração que vai dar tudo certo. Por mais que a mulher ela tenta premeditar como será, se organizar, mas nunca é da nossa maneira, é sempre da maneira do Senhor. Verdade. Mas aí eu comecei a orar ao Senhor, né, naquela dependência, e dentro disso eu conversei com a Karina, e eu fiz um medley em casa, né, eu busquei um texto, não tem nenhum problema em dizer que o texto que eu busquei foi em Êxodo, para esse medley, e o texto bíblico que eu tinha guardado no meu coração é Por que clamas a mim, Moisés, diga ao meu povo que marche. E eu passei para a Karina, eu falei, Karina, eu tenho um tema que passei essa preocupação para ela em dezembro. E o meu medley é todo voltado para o povo de Israel. E a Karina passou com muita leveza, Dani, amém, descansa no Senhor. Porque conforme vem a liderança, a gente tem que entender a logística, né? A gente tem que entender a liberdade da irmã. E eu também sou espiritual, né? Que eu diminua. Mas eu sou espiritual. Eu falei, não, Karina, eu estou passando para você enquanto amigas. Mas agradeci, porque a palavra dela me trouxe descanso. Eu falei, não, eu vou realmente descansar no Senhor. E a gente continuou conversando outras coisas. Quando chegou em janeiro, elas entraram no período de oração. E aí a regência não entra, né? O período de oração da liderança decidiu o tema. E saiu um tema escolhido dentre os que foram orados, foi Êxodo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está é terra santa. E quando eu soube, eu e Karina, nós testificamos uma com a outra, porque o medley não foi alterado. Deus ainda só foi, na verdade, complementado, né? Acho que o Charles complementou algumas canções, mas estava dentro. E eu falei mesmo, com a Karina, né, você lembra? Falei com a Karina, falei com a irmã Hélida, passei para a irmã Hélida também, em janeiro, irmã Hélida. Vou descansar no Senhor, porque as irmãs estão orando. E como eu já vinha de 2024 trabalhando, seria normal eu já ir meditando em canções, porque eu não sairia do carro. Então eu já vim mergulhando ali em dezembro. Então, eu passei para a Karina, passei para o irmão Charles e passei para a irmã Hélida.
que eu tinha um medley montado e que, independente do tema escolhido, o meu medley era sobre Israel. Independente do tema que fosse. Mas que se não fosse da vontade do Senhor, a gente faz assim, ó, né, com medley, e vamos para o propósito do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela reina. Ela reina. A vontade do Senhor, ela tem que reinar. Entendeu? Que a cerne não iria mudar, então não teria para que o medley mudar. Entendeu? Mudou só o texto, mas o medley ainda era sobre Israel. E o tema ainda era sobre Israel. Então, ali a gente se alegrou muito, né? As meninas, a gente uma se alegra com outra, porque a gente percebe que Deus te usa para um ponto, a outra irmã para outro. E todas nós juntas para o mesmo propósito. E aí, quando passamos para o Charles, aí eu dei toda a liberdade a ele de aperfeiçoar, escrever, se o Senhor lhe desse uma canção, tirar pedaços, né? Eu dei toda a liberdade em acordo com a irmã Évida. E o Charles só lapidou o medley, mas ainda é o mesmo medley desde dezembro. Então, Deus é um Deus de... Ele está no hoje, ele está no ontem, ele está no futuro. Ele né? Ele é o grande aqui, é ele. Então, às vezes, né, a gente teme, a gente às vezes acha que é da nossa cabeça. Sim, mas né, o Senhor vem confirma, testifica. Mas quando foi plantado do Senhor, vai crescer. E é tão lindo isso, porque quando a gente vai conversar, entender que o Senhor está testificando, a gente se esvazia mesmo, a gente, meu Deus, é o Senhor. Não somos nós estamos aqui como instrumentos, estamos apenas nos colocando. E rapidamente, eu quero falar aqui rapidinho, mais um testemunho. Um testemunho acerca das quinta-feiras, porque quando entramos no início do ano, além de orar pelo tema do congresso, nós pedimos ao Senhor que revelasse um tema para as quinta-feiras de oração. E o Senhor, eu lembro que na véspera foi de uma sexta para sábado, o Senhor me deu um sonho onde todas as mulheres estavam dentro do templo, revestidas de poder, tomadas de poder. E eu havia conversado 2 dias antes com as irmãs, não lembra, Dani? Acerca do tema que é da quinta-feira, enche-me de ti até transbordar. E, gente, é muito lindo isso aqui. Quando eu liguei para a irmã Luzia acordou de manhã chorando, porque o Senhor tinha dado um sonho para ela, as mulheres revestidas do Senhor dentro da igreja. Então, assim, às vezes a gente conta aqui para vocês entenderem que essas experiências vai nos fortalecendo. Sim. E amanhã pode ser um de vocês Amém. Aqui, ó, regendo, dirigindo, liderando essas mulheres. Né, Carol? Pode ser Carol daqui a pouquinho lá na União Feminina, né, Dani? Então, assim, Guilherme. E existem regentes homens também, tá? Jonathan, os meninos aí. Então, assim, é muito gostoso, gente. Eu acho legal, assim. É muito gostoso. Você falou muito bem, eu acho que você usou uma palavra muito que se encaixa perfeitamente, que é o posicionamento. Né? Sim, Quando sim. você se posiciona em relação a certas coisas de Deus, assim, você... Não é uma postura, não. Eu tenho que zelar sobre isso, eu vou posicionar por isso, então eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Eu acho que isso é bacana que Deus se revela. Né? Nossa, e quando Deus se revela, ele não se revela só contigo. Deus testifica. Testifica demais, isso é muito bonito. Carol, a questão do musical, complementando a fala da Dani, o Coluna da Fé teve mais um presente esse ano, porque ano passado nós tivemos a nossa primeira canção autoral, que foi o tema do Ele Vem, e mais o Senhor testificando uma vez, né, Dani, esse ano, que a Dani começou com o Charles e falou, olha, se o Senhor te dá liberdade, e aí mais um ano, olha, Guilherme cantando a nossa canção no ano passado, linda, gente, muito linda, e aí esse ano Deus já deu uma nova canção pra gente, então assim, glória a Deus também. Posso cantar? Não. É tempo de santificar, então assim, eu preciso aqui glorificar Deus também pela vida do meu marido, que tem sido assim, um canal de bênção, né? Vem me acompanhando aí desde quando eu estava na regência e dei a liberdade de trabalhar com a Dani, então assim, glória a Deus pela sua vida, amor. Mais um ano, né, Dani, nos abençoando aí. Essa então canção. É tudo muito direcionado, é muito na dependência do Senhor mesmo, né? A canção autoral ele trouxe, e eu falei com ele ainda não, nós vamos autorizar sim, porque ele demandaria da nossa autorização. Eu falei, não, Hélida,
estávamos nós três reunidos na igreja, eu falei, não, a gente vigia na terra, né? Ele cantou pra gente e eu e a Hélida aprovamos, né? Se é que a gente pode dizer que a gente tem essa ousadia, né? Porque quando vem de Deus, todos os reinos e governos desaparecem diante da glória, da presença do Senhor, daquilo que é a vontade de Deus. E o medley ficou, a canção autoral ficou É Tempo de Santificar, e o medley ficou com o nome Deus de Livramentos. E já está, assim, muito lindo. Afiadinho. Ai, gente, já tô curiosa. Ai, olha. O último ensaio deles lá, fazendo alguns takes. A gente tá com um projeto querendo fazer um documentário, né? Porque é bacana esse movimento que acontece dentro da igreja. Pô, a gente tem ali, eu quero perguntar sobre isso. A gente tem músicas autorais, pô, isso é importante demais. Verdade. Isso é valioso demais. Qual a igreja que você vai hoje, você vê essa dedicação, né? De parar pra... assim, de parar. Cara, compor não é só você pegar, juntar uma palavra com outra ali. Isso também dá certo, mas só que como tem opção no meio de Deus, é totalmente diferente. Né? É por isso que alguns podem não entender por que elas celebram tanto, por que elas ficam tanto. É verdade. Porque por trás é muito choro, não sei, por que elas vão tão tarde, né? É porque é muita certeza. Deus vai dando muita garantia. Ele garante tudo, ele garante no tema, ele garante na canção, ele garante na equipe. Quando você vai ver, a equipe formou, as pessoas disseram sim. Quando você vai ver, a canção está pronta, tá uma coisa linda. Quando você vai olhar, os ensaios estão lotados. Então, não tem para que temer. Ele vai garantindo com que tudo corra lindo, com muita unção, com muita graça, com muita oração. Dani, essa canção que o Guilherme estava cantando, vem, vem, sim, Jesus vem, vem. Essa canção, para vocês terem conhecimento, eu lembro que em 2023, o Senhor falou comigo ali em meados de outubro. Eu conversei com a irmã Sandra. Eu gosto muito de falar das experiências com o Senhor. E eu falei, irmã Sandra, o Senhor está ardendo no meu coração e para o ano de 2024 nós vamos ter um projeto autoral. Então, assim, algo que o Senhor está me dando. E eu não tinha falado nada com meu marido. Assim, foi o meu ano? Foi a canção autoral foi em 2024. Em 2020. Um pedacinho. Não, na verdade, já teve, Guilherme, porque o Charles ele já compôs para a juventude, Jonathan. Né? Já tem. Eu lembro que. Eu lembro que era um mais velho. Sim. Não, eu lembro que, como eu venho de 2018 pra cá, eu tô desde o Som dos Tais participando. E eu lembro que no Som dos Tais em 2018 já era com ele, já foi. Não, Som dos Tais, se eu não me engano, foi em 2019 e teve uma Na verdade, antes do Charles ir para Vera Cruz, se eu não me engano, ele já estava atuando aí junto com a liderança, sabe? Já tinha essa conexão, mas eu posso falar da experiência que eu vivi, né? Ele pode dizer melhor acerca da juventude, né? Mas assim, eu lembro que o Senhor ardeu isso no meu coração e eu nem tinha falado com ele. Então, olha a confiança, né? Eu falei, irmã Sandra, Deus vai projetar algo para nós. Eu não sabia que o Charles ia vir para a liderança ali. Quando chegou no início do ano ali, que Deus fez todo o movimento, ele veio. Aí eu falei, amor, o Senhor me deu isso aqui. Aí ele, vamos orar. E eu lembro que faltando poucas semanas para a gente precisar apresentar, o Charles virou para mim e falou, Karina, falei, não, mas o Deus que eu sirvo, e é o Deus que garante, ele falou que vai dar. Aí eu lembro que o Charles entrou pro quartinho, eu comecei a ouvir as notas ali, falei, tá nascendo. Aí eu liguei pra Dani, falei, Dani, tá nascendo! E aí depois veio o projeto. Então, assim, é muito linda essa entrega. Teve também esse pedacinho aqui, que foi o tema de 2023, né? Que a gente foi o Ouvir Sua Voz e Temi. Então ele compôs um trechinho para o final. Ele que montou esse trechinho. Eu lembro disso. Então, assim... E é muito assim, o Guilherme, Carol, Dani, as madrugadas, quando você fala ali, não é só escrever. Muitas vezes eu acompanhei ali, passando mal, mas estava lá, Senhor. Se dedicando, né? Sabe? Na madrugada, quantas vezes eu acordei para orar e o Charles estava lá.
Então, assim, para que vocês entendam, é muita dedicação, muita entrega para que o Senhor se revele. E a gente sabe? tem falado muito sobre o Senhor testificar e sobre a Sim. alegria que é isso e impulsiona a gente, sabe? Porque o Senhor está testificando, você sabe que o que você está fazendo Sim. é realmente o que o Senhor quer. Mas eu preciso perguntar. Sempre que a gente se dedica em algo do Senhor, a gente passa por batalha Meu espiritual. Não tem jeito, sempre. Porque, gente, a vida do crente é essa. Você está ali disponível para o Senhor e você acha que você vai ficar sempre nessa maciotinha. Dando glória Não vai. Meu Deus. Então vamos lá. A Dani estava comentando aqui que desde dezembro para cá já estava ali sendo plantada uma semente no coração dela com relação, né? Aí é o tema do congresso, e aí o Senhor testificou. Mas Dani e Karina, conta pra gente aqui, se vocês já conseguiram contar nos dedinhos das mãos, quanto de batalha espiritual vocês precisaram passar para poder chegar até esse congresso. Eu acho que a vida em si é um grande desafio, tudo é um grande desafio, porque quando você quer fazer algo, quer seja espiritual, quer seja físico, qualquer um deles vai demandar tempo, né? Porque se você quer adentrar ao reino espiritual, se você for orar, você tem que dispor do seu tempo. Verdade. Se você for sair com a sua família, você tem que dispor tempo, né? Então, tudo demanda tempo. Então, eu acho que quando você começa a doar o seu tempo para a obra, Verdade. né? Aí você se desafia a abdicar de outras, acho que foi o que a gente falou no começo, né? De outras coisas, quer seja lazer, quer seja família, né? Um desejo seu. Então, eu acho que o grande desafio hoje, né, das pessoas É gerir tempo. Eu acho que é gerir tempo, né? Porque você vai pegar um ensaio aí, né? Nosso filmmaker, que tem hora para iniciar, mas não tem hora para acabar. Bem árduo, né? Então, tudo demanda tempo. E aí, a partir disso, né, que você dispõe seu tempo, você vê Deus dando crescimento, você vê que conforme você se derrama, conforme você se entrega, aí Deus vem, porque é necessário sacrifício, né? Então, eu acho que o primeiro desafio, o primeiro ponto para mim é o tempo, né? Que é importante, tá, gente? Porque, para quem não sabe, ela é mãe de 3 crianças, né? Então, ela tem que ter muito tempo mesmo. Me diga como você vai adorar o Senhor. Como você vai reger um grupo de 50, 60 mulheres? Se você não tira um tempo de oração. Se nesse tempo de oração você não fala com Deus, se você não comunica com Deus, se você quer ser administrador das coisas de Deus, aí você não ora. Sem ter um relacionamento. E aí você quer administrar umas coisas que são do céu, não são terreno, mas você não tem comunicação com esse Deus. Então, como você vai fazer? Como você vai gerir? Como isso vai dar um bom fruto? Como isso vai ser visto pelo céu? Como isso vai ter a aceitação das pessoas se elas não verem Deus em você? Então, eu acho que o tempo é a primeira coisa, porque você pode estar em casa, no seu trabalho, onde você estiver. Da onde você estiver, você pode orar ao Senhor. Então, é uma escolha sua. Se você está em família e você vai comer, se alimentar, orar pelo aquele bolo, é o aniversário. Se você quer orar, ou se você quer só dar parabéns e já ir comer. Então, tudo você tem que trazer o reino do Senhor, né, na sua vida diária. Então, a minha vida é assim, onde eu estou, se eu estou dirigindo, se eu estou levando meu filho para a escola, eu falo, o Senhor vai comigo, dependência, né? E volta comigo. 24 horas. É 24 horas. Então, tentamos, quando você entende que a sua vida não pertence a você, pertence a Deus, então tudo começa a comunicar, né? Então, quando você vai, aonde eu quero chegar? Você vai para a igreja, fica de 8 às 10, você vai começar na quarta, vai para o estudo na terça, vai para o culto na quinta, vai dar assistência na congregação no sábado. Você vai ver isso como amor ao Senhor, porque você ama estar com os irmãos. É assim que você tem que pensar. Tem que pensar mais um dia na igreja. Então, assim, tudo no serviço do Senhor, a gente não perde, a gente ganha. Porque quando eu estou sentada no culto, eu estou recebendo, né? E quando eu estou ali, prestando, né, servindo os irmãos na palavra, louvando, eu sei que eu estou recebendo por quê? Porque enquanto eu estou dedicando na obra, o Senhor está cuidando das minhas preocupações. Então, doa o seu tempo para Deus, porque Ele se responsabiliza por você, pelas suas causas.
Ele se responsabiliza, mas você precisa segurar, É né? verdade. Eu falo... Amém. Não, Eu vi um amém humildemente aqui. Amém. É gostoso falar dessas experiências, porque quando a Carol fala das lutas, elas são diárias, né, gente? É todo dia você tendo que pedir ao Senhor para te sustentar mesmo. Então, assim, eu falo que nesse período aí de liderança, a Bíblia, a palavra do Senhor fala que clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o processo de você estar clamando, mas querer que o Senhor trabalhe no seu tempo ali, te causa uma ansiedade, uma preocupação. Então, você está clamando, mas você está trabalhando e está clamando, Senhor, eu preciso ver isso aqui, mas ainda o Senhor vai trabalhar no tempo dele. E eu lembro que por quantos ensaios, eu acho que é importante eu compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Ana Paula, um beijo, amo sua vida. Mas eu lembro que no ano de 2024, ano passado, Ana Paula passou por um quadro de depressão grave. E eu lembro que muitos ensaios eu estava ali regendo, foi o ano que a Dani... Foi o ano de 2024 a Dani estava, mas no ano de 2023 ela já estava no processo, foi o ano que eu estava sozinha na regência, eu regi ali por um período, então foi o ano que eu comecei a enfrentar aquela batalha de ser, né, a intercessora junto com a minha mãe, mas eu lembro que no ano passado, durante os ensaios, quantos ensaios eu estava ali regendo e o telefone tocava, minha irmã, né, tendo alguns episódios, trancada dentro de um quarto, desejando a morte, isso não é vergonha dizer? Porque hoje eu posso testemunhar ela de pé através de respostas de oração, através do que a Dani falou. Enquanto eu doava o meu tempo, porque eu poderia ter recuado. Eu poderia, olha, eu não vou para o ensaio porque eu estou passando por isso. Isso fora tantas lutas, né, que a gente passa no dia a dia, mas se eu posso destacar uma vitória aqui, Carol, é ver a Ana Paula de pé hoje através das intercessões e dizer que enquanto eu ensaiava com as irmãs ali me alegrando, eu chegava em casa, tinha uma má notícia, mas eu tinha convicção, Senhor, o Senhor é um Deus que não perde o controle. E não perdeu, sabe? Então, as lutas elas vêm, mas o Senhor, Ele guerreia conosco. Amém. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. E é glória a Deus por isso. E assim, eu como estou mais próximo ali do Charles e da Karina, eu vivenciei isso um pouco com eles agora nesse início de ano, né? Finalzinho de ano, na verdade. Foi a questão do... Quando ele passou mal, a gente ia pro retiro. Verdade. Nossa, bem lembrado. Aí o Charles passou mal assim, do nada, tava tudo certo, a gente ficar no quarto comendo coisas assim. Sim, fizemos todo um roteiro, né, programado. Aquele final de semana perfeito. Verdade, Guilherme. Aí assim, nada, o Charles passa mal. Interna, né? Ficou internado, eu lembro. 10 dias. E assim, a gente já sabia que esse ano ia ser um ano de lutas, assim, de grandes movimentos dentro da nossa igreja, como está sendo, como está acontecendo. Sim. Aí ele vai passar mal e ali Deus fala muito com ele em relação às coisas que ele que ele iria fazer durante esse ano, né? Sim, aí eu lembro que assim, não, já calma, vai dar tudo certo, ele sempre confiando em Deus, a igreja orando por ele, o pastor orando por ele. Verdade, Guilherme. E assim, ali foi meio uma prova, assim, né? Nossa, uma grande prova. Gente, eu acho que o crente, olha só, eu acho que o crente é o único ser que se alegra com luta. Eu tô falando de verdade. A nossa esperança tá tão forte no Senhor que, assim, a gente passa por uma batalha, passa por uma experiência ruim, a gente já tem a esperança de que vai vir um negócio bom aí que vai acontecer. Já tem uma coisa boa prevista. Gente, eu acho que o negócio tá tudo dando errado. A gente fica assim, graças a Deus, porque a gente tem a esperança de que vai vir uma coisa boa logo depois, sabe? Gente, nós entramos naquele hospital, eu falei assim, amor, nós vamos lá, você vai tomar medicação e nós vamos pro retiro. O doutor olhou pro Charles, meu filho, você vai internar agora. Só se o retiro for daqui a 10 dias. E detalhe, eu e Charles dentro do quarto, sabe? Nós dentro do quarto lá, orando de madrugada, e era claramente assim, eu falo que o mundo espiritual é uma guerra. Sim. Porque eu vivi guerras com Charles dentro daquele hospital. Eu percebi o inimigo mais uma vez, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas antes de casar, em 2020, o Charles quase morreu pelo Covid. Não, eu acho que eu lembro disso também, que logo depois que ele voltou com uma música. Eu lembro disso. A
canção Não Desista, né? Não tem nada a ver com o nosso podcast, mas estamos falando que eu acabei de lançar, Deus deu a ele na pandemia, quando ele quase morreu. Ele ligou do hospital para se despedir do pai dele. Só que o Senhor já tinha dito que não era para morte. Então, vai se despedir por essa noite, Carol, vocês entendem que a gente está falando de luta, mas se a gente for contar aqui, não dá. Não, e assim, os rostinhos rindo, né? Como se... olha só, se alegrando, né? Eu lembro essa aqui desesperada. Pra Rebeca, meu Deus, gente, acho que é um grupo nosso. Meu Deus, gente, ora por mim, ora por... Pelo Charles, que de repente... Tremendo. E a minha preocupação lá dentro era porque o médico passava e tinham novos exames, então a cada manhã você, né, confiava no Senhor, mas somos humanos, né, Dani? Acho que a Dani passou por isso, sabe? Né? Então, assim, as lutas vêm, mas quando nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor, e temos ali real certeza de quem servimos, essas coisas não nos paralisam. Eu cheguei nessa pergunta porque eu lembro que o primeiro congresso que eu participei, né, cantando com a juventude, foi 2019. 2019. Era a Lei Geise. Na regência ainda. Se eu não me engano, era. E o tema foi Som dos Tais. E eu lembro que eu fiz um propósito de oração com o Senhor. Da juventude. Da juventude. Eu tive pesadelos terríveis. Sabe? Eu tive visões. E aquilo assim... E meu propósito era para acordar na madrugada e tudo mais. E começou a me dar um medo. E eu ficava pensando assim, será que eu acordo hoje? Será que eu levo? Na verdade, eu acordava e pensava, será que eu levanto? Nossa, vou ter que me ajoelhar de costas para a porta. Olha só, né? Um medo. Um medo. Eu disse, Senhor, será que minha oração vai valer menos se eu orar aqui sentadinha na minha cama? Apesar de que não foi isso que eu prometi que eu faria. E aí eu cheguei para contar para um amigo que fez parte muitos anos da EDVC, que é o Cadete, e eu cheguei e ele ficou empolgadíssimo. Não, então continua com o seu propósito de oração, vai na coragem, porque se está acontecendo isso, se você está tendo essa batalha espiritual. E assim, eu comecei a pensar bem assim, gente, eu era recém-convertida, eu falei assim, gente, essa galera crente é muito doida, o negócio tá dando tudo errado, e parece que é assim que eles oram mais, que eles já têm mais coragem de fazer. E a nossa vida é essa daí mesmo. O negócio está acontecendo tudo errado e a gente está ali louvando ao Senhor porque a gente está com a esperança de que logo após vai vir uma coisa muito boa. E veio, tá? Porque o Senhor, foi uma resposta de oração, foi um dos momentos mais lindos que eu vivi na vida, assim. Uma experiência muito boa para mim. Acho que é por isso que nós falamos tanto de Jesus, né? Do poder de Jesus, porque tantas pessoas que estão hoje aprisionadas em muitas situações e porque muitas pessoas acho que procuram o suicídio, procuram ali tantos caminhos, né, Daniele? Porque não consegue ter experiências com o Senhor, não vivem essa paz, né? Essa paz, essa graça do Senhor, essa tranquilidade, né? Então, assim, acho que o nosso papel quanto igreja é testemunhar mesmo. Temos que... eu falo, gente, eu sou assim, onde eu estou, teve uma irmã que ministrou esses dias na igreja falando, tem gente que está no ônibus, está falando mistério. Gente, toda oportunidade que eu tenho, se eu puder, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, a Jaque, ela falava muito isso que eu dentro da sala, eu ficava falando de Jesus o tempo todo, porque eu acho que nós temos que falar. Isso aqui é uma oportunidade, quem reina aqui, sobre tudo isso aqui é o nome dele. Por que não dizer os feitos dele? Por que não dizer, sim, nós passamos pelo processo, pela luta, mas ele veio com a mão forte, poderosa, ele pode agir na sua vida também. Ele tem poder para mudar a sua situação, seja ela qual for. Sabe? Então, e é tão gostoso quando a gente está em comunhão, né? Que a gente fica vendo o Senhor em todos os detalhes. Tudo, Carol. Em tudo, em parece loucura, como você disse, tá? Porque assim, são coisas mínimas. Eu lembro que a Tatilene, a esposa do Pastor Brandão, comentou uma vez numa EBD, eu acho que a Dani estava nesse dia. Ela comentou que, olha só, gente, para você ver, parece uma coisa, parece besteira, mas a gente né, a gente que vive isso, a gente sabe como é. Que a máquina de lavar dela estava com o time da água desprogramado. Então, tipo assim, a máquina enchia, ela tinha que ficar vigiando a máquina para a máquina não transbordar. Sim. E aí, o que ela pensou? Cara, eu não vou deixar minha máquina encher sozinha, não. Vou colocar uma mangueirinha ali, e daqui a pouco eu venho aqui e tiro. E ela foi fazer outras coisas, outros afazeres em casa. E aí, ela se distraiu fazendo outras coisas e, de repente, ela sentiu, falou assim, gente... Eu preciso de uma coisa incomodando para ela ir na área de serviço. Na hora que ela chegou lá, estava no tempo exato. Olha só isso. Para desligar. A gente pensa, mas foi uma coincidência. Para nós não é uma coincidência. Existe. Por quê? Porque a gente vive sendo regida pelo Senhor. E a cada passo e cada coisa que a gente faz. Eu contei uma vez uma coisa que parece uma besteira muito grande. A gente foi num almoço na casa da minha avó uma vez e eu fiquei responsável por levar uma sobremesa. E era uma sobremesa de geladeira. Então eu fiz à noite.
Eu falei assim, vou esperar ela esfriar um pouquinho e depois eu vou colocar ela na geladeira. Gente, eu fui dormir. E esqueci a sobremesa na pia. De repente me deu uma sede. Eu nunca acordo de madrugada para beber água. Nunca. Eu deito pra... Despertou. Eu falei bem assim, Senhor, eu vou levantar porque eu já acordei 4 vezes. Alguma coisa tá acontecendo. Não é possível. Eu vou tomar esse raio dessa água. Na hora que eu cheguei na porta da geladeira, o que tava em cima da pia? Meu doce. Meu Eu falei assim, Deus, o Senhor é tão pai, não é mesmo? Peguei o doce, coloquei na... Parece besteira, parece coincidência, mas não é. A gente que fica ligado nesses detalhes, sabe? Eu lavando vasilha. Gente, eu lavando vasilha. Eu comecei a ser grata ao Senhor por aquela colher, aquele garfo que o Senhor tinha me dado. Eu falei, Deus, isso aqui foi um presente. Não, podem rir. Guilherme, amor... E comecei a ler, Jesus, obrigada. Gente, é uma dimensão que vai nos tomando. Não, ele fica assim. Não, eu sentei no sofá. Gente, olha aqui, eu sentei no sofá, eu saí da pia, eu lavando, eu saí do sofá com a colher, com o garfo na mão. Senhor, muito obrigada, Senhor, por... E aí comecei a ser tomada pelo... Gente, olha, vocês não entendem, mas... Dani, por sabe? tudo. A gente, olha só, gente, deixa eu falar pra vocês. É porque vocês às vezes podem rir, mas às vezes a gente acha que é uma oração que vale menos. Que é uma oração que vale menos, mas não é não. A gente tá cheio de coisa pra fazer em casa. Uma vasilha que tem que lavar, uma comida que tem que fazer, uma roupa que tem que passar. Então é nesse momento que o Senhor pega a gente, parece, né? Já digo assim, Guilherme. Amém. A oração de quando você está lavando vasilha, não sei vocês, mas é a minha mais fervorosa. Porque aí eu me conecto a vasilha que se lava sozinha, eu acho. Ela se lava sozinha. Não, e lá em casa, eu não sei na casa de vocês, mas o apartamento, a parede é muito colada. Então, assim, quem não é crente lá, meu irmão, vai recebendo lá. Jesus vai ultrapassando essas paredes aí, vai E é um momento que a gente tá tão desprendido de tudo, né? Você só tá lavando uma vasilha. Então parece que o negócio fica assim. Como é que eu posso dizer? Mais autêntico, sabe? Um negócio mais você íntimo. Deus ali, né? É só isso. Não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te vendo. É uma coisa tão... É muito forte. Fica mais verdadeiro. Né? Parece mesmo. Então, assim, eu acho que... Lavem vasilhas e orem enquanto lavam as vasilhas. Eu vou puxar então o convite e a nossa regente complementa, né? Gostaríamos de convidar vocês então para o nosso congresso. Está chegando dias 24, né, Dani? 25 e 26 de maio. O tema do nosso congresso é em Êxodo 3:5. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Então nós cremos que o Senhor já está preparando os nossos irmãos que vão ministrar a palavra, vão louvar, tudo que Deus está preparando. A gente costuma dizer que o Senhor vai ter um banquete para nos entregar. Deus. Então sinta-se convidado, convide a sua família, os seus amigos, convide aquelas pessoas que não são cristãs, aquelas que ainda não aceitaram ao Senhor. Seja um evangelista aí da palavra do Senhor conosco. Contribua para o departamento de mulheres da EDVC, estendendo esse convite aí a todo mundo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para revelar e te entregar nesses dias, em nome de Jesus, né, Daniele? Amém. Eu queria pontuar aqui que foi uma coisa que a Carol trouxe por mais de uma vez, eu não vou deixar passar a respeito do uniforme, mas eu já vou deixar. Polêmico, tá? A gente quer saber. Mas não teve, olha que bênção. Menina. A irmã Hélida, glórias a Deus, nos alinhamos, então vocês vão ver as irmãs numa paleta azul, né? E bem celeste. Uma paleta azul, bem né? Celeste, então terá adorei. umas nuances de tom de azul, né? A gente crê assim porque às vezes a luz da noite também não dá essa diferença. Mas é um congresso em que Deus tem trabalhado com muita liberdade, né, Karina? Então vocês vão perceber uma paleta de tons azul. Os irmãos vão perceber, as irmãs vão estar felizes e alegres, porque cada uma vai ter no seu vestido uma particularidade, porque a gente também, para esse ano, junto com a irmã Hélida, a gente liberou... Aí eu amo quando é vestido. É um vestido. Eu amo quando é vestido, eu amo. É um vestido nesta paleta, e a gente liberou que as irmãs adaptassem, né, em algumas partes do vestido. Então vocês vão ver que as irmãs vão estar em unidade, né, nesse momento de comunhão, mas para cada uma que você olhar, você vai ver algum jeitinho, algum detalhe diferente. Isso traz alegria, né, porque às vezes cada mulher tem a sua identidade.
Então, o congresso tem a identidade. Sim. E a irmã vai vir com a sua particularidade. E a gente crê assim, que isso traz alegria para elas ao vestir a roupa. Então, a gente está muito alegre, porque teve muita aceitação, né, Karina? Aceitação. Na verdade, acho que Deus, acho que a cada ano as irmãs, um beijo para essas irmãs maravilhosas, Como né, Daniela? meus amores, minhas Porque meninas. lindas, então assim, a gente tem essa troca com elas. Então, a cada ano que a gente apresenta, eu particularmente nos 3 anos que vim falando do uniforme, a aceitação foi muito boa e chegou agora, esse ano a Dani assumiu com a Hélida, trouxe aí o uniforme. Eu então, falei só pra vocês verem, porque não é surpresa, não é que a gente sim, comentou e tá aham, pagando, não é surpresa. Não, Nosso uniforme porque- tá muito clássico e conservador. Ele é muito A bem cara da pensado. Assembleia. Não é uma coisa que, sujou na cabeça de Karina e conversa. Exatamente, isso aí. Tem um comitê ali, Isso aí. tem as mulheres que são lideranças ali que votam, que conversam. Não, podíamos juntar isso, podíamos juntar aquilo. Todos os departamentos são assim. Pelo que eu tô Sim, vendo, sim. como eu tô ali no meio assim, não muitas das mulheres, mas de outros, funciona dessa forma. Sim. Então, assim, quando é assim, quando a gente não tenta colocar o nosso querer, Claro. nosso É. eu, assim, Eu acho que é por isso que Deus funciona bem. Ontem a palavra foi ministrada lá no nosso pré-congresso. Eu achei muito importante a preletora dizer que quando há comunhão, quando há aliança, né, Deus ele se faz presente no meio, se faz presente na casa, sabe? E a gente está ali como um corpo se ouvindo. A gente precisa ter isso, Guilherme. Se tirar, sabe? Se despir mesmo de todo orgulho, de todo eu e deixar o Senhor reinar. Quando eu ele ia falar isso sobre reina. focar no objetivo que é Exatamente. Cristo, né? A gente se desprende um Isso, pouco dessas sabe? particularidades, mas eu gosto mais assim, eu gosto Isso menos. é tão sério, mas Carol. o Senhor tá, sabe? O que o Senhor, eu aprendi muito assim, uma amiga que a gente sempre conversando, eu falava assim, poxa, mas o Senhor não me responde quando eu tô orando e tudo mais. E ela me fez uma pergunta muito simples. No meio da oração você dá uma pausa, porque é um diálogo. Aí você se direciona para o Senhor e você espera Ele te responder. Por que você tem que esperar outros dias ou outros meses? Porque não naquela hora, naquele momento, você não está dialogando com uma pessoa? Por que você não faz uma pergunta e não dá o tempo do Senhor te responder? Sim. E eu fiquei, cara, aquilo abriu, sabe, um campo dentro da minha cabeça. Então, assim, quando a gente se desprende um pouco das nossas particularidades, Exatamente. a gente deixa o Senhor, Ele tem mais espaço, né, para poder trabalhar. Mas, meninas, a gente precisa que vocês façam um convite, porque a gente está numa expectativa muito alta e eu aposto que quem está aí em casa também. O que a gente vai, qual que é a expectativa que a gente pode criar com relação ao Congresso das Irmãs desse ano? Não deixe de vir para você ver o que Deus vai fazer. É mistério. Marqueteira ela, você viu, né? Tem que vir, irmão, tem que vir. Lá no texto vai dizer bem assim, quando Deus chama Moisés, dentro do nosso tema, Moisés vai dizer bem assim, quem eu sou? Aí Deus pega e fala para ele bem assim, você é quem eu estou enviando para libertar o povo. Então você não tem que ficar se preocupado quem é você na terra. Você é um mensageiro de Cristo. Também. Só passe esse convite adiante, seja um mensageiro assim como Moisés foi. Vai lá, faz o convite, porque quando você chegar naquele tempo, dia 24, 25, 26, né? Deus é que vai te surpreender. Não deixe de vir. Nós estamos fazendo nosso papel, gente. A gente está orando bastante. Tem as orações da meia-noite também, tem esse propósito. Estamos num propósito à meia-noite. Então, irmãos, nós estamos fazendo o quê? O ID. Nós estamos obedecendo e nós estamos lá comprometidos nos ensaios e tudo mais. Mas nós não sabemos o que Deus vai fazer. Verdade. Tem que estar lá para avistar. E a nossa expectativa ela é muito grande. Por quê? Porque é o Deus Todo-Poderoso que vai estar lá. Então, venha. Crie expectativa junto com a gente, vem viver essa experiência do céu na terra, nesses dias em maio. Por que você não vai vir? Né? Por que não ir? Se pergunta por que eu não vou? E se dê essa chance de ir, porque não é eu, não é a Karina, não é as irmãs do ciclo de oração, não é a roupa azul, não somos nós. Mas é a presença de Deus naquele ambiente que pode mudar esse quadro que você está passando aí. Porque Deus é um Deus de resposta, de milagre, de livramento. Deus é santo e Ele pode muito fazer nesses dias por você, pela tua casa. Lance suas expectativas em Deus.
Mas vai lá na IDVC. Glória a Não Deus, deixa. Isso aí, amém. gente. Nós Não deixa. temos aí os nossos preletores, amigos cantores que foram convidados a estar conosco, né? Não vou revelar os nomes agora. Rapaz, É o marketing, é o marketing. Eu sei que Glória tem a uma aí que Deus. eu que botei o dedinho pra trás. Curiosa estou. Uma bênção, meu pessoal, né, alguns irmãos nossos, então já quero deixar o nosso abraço aí a todos que vão estar participando. Estamos orando muito para que o Senhor Os cartazes já venha estão sendo usar. divulgados pra gente Banner, compartilhar. tá? Vai sair aí, Amém. vai sair fresquinho. Irem né? ter convidados. Então, Isso gente, aí. fica de olho no nosso Instagram, que a gente vai soltar o cartaz com o convite com as datas, os Isso horários aí. e os convidados lá. Mas não é pra você olhar o cartaz e não vir, não, é pra vir, tá? E Pra você traga viver a mais- experiência olha, com a gente. Não, e outra Isso, mais 2, coisa, mais 3. eu- Quantos couber? E outra coisa importante reforçar, convidem pessoas que não são cristãs, pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus. Verdade. Foi dito aqui no início, né? Deus ele está preparando um banquete para nós Glória a nessas Deus. datas. Teremos ali no sábado a partir das 19, no domingo de manhã também. O Senhor está preparando algo especial. Então, venha participar conosco, preocupado com o que o Senhor tem para a sua vida. Nós não podemos garantir nada a você. Estamos aqui, como foi dito pela nossa regente, orando, consagrando, nos preparando, mas creia naquilo que Deus já está preparando para a sua vida Amém. nesse dia. Glória a Deus. Estenda esse convite para toda a sua família. O tema do nosso congresso é Êxodo 3:5. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Então é um tema lindo, um tema que nos faz querer estar muito mais próximo ainda do Senhor, consagrando a nossa vida, santificando, porque Ele é santo, né? Amém. Ele é Glória a lindo, Ele é Deus. maravilhoso. Então, venha, gente, como a Dani disse aqui, só vem, hein? Só vem porque Deus tem coisas maravilhosas para nos Amém. entregar. Glória a Deus. Amém. Meninas, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, Nós o que tempo que vocês agradecemos. tiraram para estar aqui com a gente, para contar um pouco da história de vocês, Sim. apesar da gente estar ali sempre, né, todo dia, praticamente todos os dias ali se vendo e tal. A gente não tem tanto esse momento de dizer da onde a gente veio, de como que é a nossa verdade. raiz e tal. Eu quero muito agradecer, porque as mulheres têm os afazeres e precisam Sim, de abdicar sim. de tempo em casa, eu sei como é que funciona. Então, muito obrigada Amém. mesmo. Expectativas estão sendo geradas, Gente, tá, para esse congresso. eu estou muito assim, feliz. Agora estamos caminhando final. Vocês têm mais alguma palavra para dizer? Meu coração é só gratidão, né, pela confiança em trazer as irmãs do círculo de oração no Não, Crente que Pode, isso. né, olha, Jovens, jovens. somos jovens, como diz Carol aqui, estamos muito felizes por esse momento, né, de vir falar do Senhor, das nossas expectativas para este congresso e agradecer vocês pela oportunidade. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, gente, porque eu fui convidada para estar aqui hoje. Inclusive, peguei um gostinho, talvez eu apareça aqui mais vezes. Eu tenho outras mulheres para trazer. Inclusive, quero trazer os maridos, tá? De vocês aqui Bênção, também. bênção. Então, a gente vai convidar Aí os vai maridos ser o pra espaço estarem dos aqui. homens, né? É, o Clube do Bolinha. Mas nós vamos trazer outras meninas, inclusive a irmã Renata, a irmã Tereza, a irmã Hélida, para contar sobre aquelas a irmã Luzia, para contar aquelas experiências bem raiz, sabe? Glória a Aquelas Deus. das irmãs que viveram mais tempo que a Muito gente, que a gente bom. é jovem, É né, verdade. gente? Então tem mais anos de experiências aí. A gente vai trazer essas irmãs também. E tô muito feliz de ter participado, gente. Nós também, Gostei, estamos inclusive. felizes. Gostou? Gostei. Agradecer os meninos ali, Guilherme. Não, Ó, não estão Gente, vocês não têm aparecendo, noção mas do estão que tá ali, ó. por trás. Estão ali só no. né? Agora, é um trabalho que vocês viram hoje, é um trabalho que é árduo, né? É. A gente tenta aqui toda hora que a gente tem uma hora para montar, uma correria. Inclusive, Mas- Guilherme, antes de você falar do trabalho árduo que você está falando, nós temos você mesmo que fez para mim lá a artezinha, a slogan das mulheres desse ano, é mulheres cheias do Espírito Santo para servir. Então você jovem também está cheia do Espírito Santo Glória para a Deus. servir ao Senhor conosco, amém? Amém. Não podia deixar de reforçar isso aqui para as nossas irmãs. E, então, para finalizar, a gente tem na verdade, eu quero agradecer também por vocês terem aceito o nosso convite de estar aqui para Amém. falar com a gente. Acho que esse espaço é isso aqui mesmo, essa conversa que a gente tem que ter, a gente tem que desmistificar algumas coisas, Glória a Deus. trazer mais esse lado, né, humano, que às vezes no culto não tem como. Na trazer, correria, não tem como né? falar. Às vezes a gente está ali na frente na correria, o culto tem a liturgia e tudo mais, e a gente não consegue respirar
É verdade, E Guilherme. falar um pouco com o irmão para saber se ele está bem, se não está, saber sua história. Então é bacana esse espaço assim, eu gosto muito disso. Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Acho que é um espaço que valoriza muito e a gente está muito feliz. Incentiva, né? Com certeza. Para finalizar, a gente tem um bordão aqui que é assim, vamos treinar. Vamos treinar, que é o Sois Bem-vindo em nome de Jesus. Você traga mais gente, fica a gente. Esse é de cota, esse. Legal. Então, 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre e traga mais gente e fique com a gente. Esse foi o treino, esse valeu, porque eu olhei para essa câmera aqui, tá? Meu Deus, amém. Os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Meu Deus. Bênção, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Massa, que Glória a massa. Deus. Obrigado. Podemos fazer uma oração só agradecendo o Senhor por esse Agora. tempo? Acho que a gente abençoar esse projeto, né, Dani? Amém. Falamos tanto de oração, vamos terminar com a oração, Sim. né? Senhor Deus, queremos te louvar nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso e grande é o teu nome. Te louvamos por essa oportunidade, por essas portas que foram abertas aqui, por essa liderança, Senhor, da juventude, junto à mídia, junto a todos os departamentos que têm feito, Senhor, e participado dessa unidade. Eu quero te louvar, Deus, por esse privilégio, Senhor, porque toda ferramenta, toda oportunidade que temos de falar do Senhor, de testemunhar as tuas maravilhas, devemos abraçar, Senhor, e realmente viver isso, porque já é pertinho, Senhor, a tua volta e precisamos falar do Senhor a todo tempo. Então eu já quero declarar uma bênção sobre este projeto. Senhor, que todas as pessoas que passarem por este ambiente possam deixar a marca do teu nome, Senhor, e continuar declarando que o Senhor é um Deus que salva, cura e liberta. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus Deus. abençoe vocês. Amém. Amém.